Bitcoin hoje no momento crítico, a gente vai entender por que essa situação que está acontecendo é muito importante, o que pode acontecer daqui para frente, visto que temos muitas informações novas sobre inflação, sobre tendências, tudo a gente vai botar limpo agora, então fica até o final desse vídeo, vai valer muito a pena. E bem-vindo ao canal Investidor Modesto. Olha só, hoje nós estamos tendo o Bitcoin subindo 3%, com o passar do dia aí a gente viu ele batendo os 4% de alta, mas ele teve uma retração agora, perdendo os 24 mil dólares. E se você não percebeu, a gente estava batendo mais uma vez numa das resistências mais importantes e cruciais para a gente ter um cenário maior e mais presente de alta. Por que isso? Porque a gente já fez um teste, 2 testes e o terceiro agora ainda está cedo para a gente falar que ele falhou nessa tentativa, mas a gente ainda está com essa situação em aberto. Simplesmente pelo fato da terceira vez ter uma chance, com certeza uma probabilidade grande de fazer um rompimento, ainda está cedo, o mercado pode estar trabalhando em cima disso, por conta do S&P 500 a gente já vai empurrar o papo para ele, mas o principal aqui é que o Bitcoin ele mantém a sua estrutura de alta, essa tendência de alta que a gente está vendo, a gente está conversando sobre ela é crucial, e o fato de ontem ela ter respeitado, nos últimos dias na verdade, né, nesse final de semana, ela ter respeitado bastante essa região, isso pode ser um indício que agora a atenção vai ser para os 24 mil dólares e não conseguindo romper, a situação vai ficar um pouquinho mais volátil do que a gente está acostumado. Volátil que eu digo, a gente vai ter outros alvos. Primeiro de tudo, os 22.400 foi formado um novo fundo, então o mercado pode simplesmente tentar fazer mais uma tentativa de rompimento, buscar um suporte para tentar novamente romper, visto que o cenário ainda assim, apesar de tudo que está rolando, ainda segue otimista, como a gente já conversou nos vídeos lá atrás. Se você não sabe é porque você não se inscreveu nesse canal, então faça isso agora, clique em inscrever-se aí, fica sempre ligado em todos os vídeos que a gente bota e também a informação que cada um vai ligando com a outra e no final faz tudo sentido, você fala, caramba, que maneiro isso aqui, tá? Olha só, o que nós temos além disso aqui acontecendo? Eu falei com vocês lá no Instagram, se você não me segue, tá? @DougTadeu, já falo muitas coisas extras lá que eu não falo geralmente aqui no YouTube, porque aqui é só 1 hora no vídeo, lá eu faço o dia inteiro conteúdo para vocês. A gente tem um índice de força relativa acima dos 50 pontos. O que isso significa, Douglas? Eu sei que você que já me acompanha, você sabe que isso aqui significa que a gente está construindo uma tendência de alta. Então se a gente fica na região acima dos 50 pontos no índice de força relativa, no gráfico diário, isso indica pra gente tendência de alta sendo formada. E simplesmente a gente romper esses 50 pontos, criar um suporte, se manter, criar outro suporte, se manter, isso aqui pode ser sim um indício que a gente está iniciando uma tendência de alta e com isso o mercado não vai responder da forma que você quer, de um dia para o outro já vai romper. Não, o mercado vai trabalhar muitas coisas, como a gente está vendo no TRDR aqui, tá? A gente está vendo que o long short ratio ele está muito neutro, como a gente conversou, a gente precisa dele costurando a região positiva e negativa do long short ratio aqui, que eu digo positiva e negativa, acima e abaixo de 1.0. Isso aqui é essencial porque mantém uma estrutura de equilíbrio no mercado, é o que a gente precisa para ter um cenário mais sólido, seja para cima ou para baixo. Com isso a gente vai perceber que nessas últimas horas, dias, a gente está vendo uma compra dos institucionais, tá? Um dinheiro mais grande, é tenso, né? Eu já ia matar o português aqui, um dinheiro maior, uma quantidade maior de dinheiro, agora sim, simplesmente entrando no mercado nesses últimos dias, enquanto a sardinhada, por assim dizer, quem não tem muita grana no mercado, passou grande parte desse período vendendo. Então a gente precisa ficar de olho. Por que os institucionais estão entrando com uma compra nesse momento, visto que nos últimos dias eles ficaram bem laterais sem nenhuma decisão, por conta do que a gente já sabe muitas informações macroeconômicas saindo pra gente, e uma delas que vai sair agora na quarta-feira, depois de amanhã, dependendo de quando você está assistindo, vai ser dados sobre a inflação. Então a gente volta nesse papo chato de nossa, recessão, inflação, a gente precisa dessa inflação dando uma relaxada, uma folga para a gente subir nos mercados, ter um respiro melhor, e quarta-feira a gente vai ter mais dados para confirmar ou não que a gente já vem conversando lá atrás. E olha só, tá? O Elon Musk falou pra gente que a inflação dos Estados Unidos está no fim, mas ele me deu um motivo aqui simplesmente que eu já desenvolvi melhor com vocês no Instagram, tá? Então falo com você, me segue no Instagram, do @DougTadeu, vai lá nos stories, vê a explicação que eu fiz sobre isso aqui que vai ser muito mais completa. Mas o que tá rolando é que ele já tá falando que em relação ao trabalho dele, tá? A empresa dele, as commodities já estão com um preço mais barateado, isso aqui transforma o processo produtivo do produto dele mais barato, consequentemente o produto final vai ser mais barato ou deveria ser, tá? Com isso,
que a gente pode esperar? Bom, se essa pressão da inflação, tudo ficando mais caro, o seu dinheiro perdendo valor, a gente precisa simplesmente das empresas dando uma folga nessa pressão da inflação. Então tudo ficando mais barato de certo modo por conta das commodities, por conta dos insumos produtivos. Isso aí vai dar realmente uma tranquilizada no cenário e um fator a menos para pesar aí conforme a gente vê a inflação subindo. Então a gente quer realmente alguns fatores que influenciam a inflação, dando uma relaxada, uma sentada suavizada para o mercado começar a se desenvolver mais lateral e parar de ficar pulcando essa inflação e também elevando os juros, tá? Então se você entendeu, no Instagram eu explico melhor para você. Agora é o seguinte, o que a gente precisa olhar aqui, acima de tudo, que a gente já tá vendo isso aqui bastante, Bitcoin, o RSI já dando boas notícias pra gente, mas o S&P 500 que inevitavelmente ele tá mostrando uma direção diferente pra gente, direção de reversão. Então, enquanto no Bitcoin a gente não tem nenhum cenário certo, a partir do momento que a gente rompe os 24 mil dólares para ter uma confirmação do pullback mais extenso, mirando ali nos 25, 30 mil dólares, a gente vem aqui pro S&P 500 e vamos reparar no seguinte. Calma aí que eu acho que eu não fui... Agora sim a gente tem aqui simplesmente uma resistência nos 4.170 pontos. Isso aqui é o que, cara? Isso aqui é simplesmente uma quebra de um padrão de baixa. Quando você vê um padrão de baixa, você já sabe, já está acostumado, um topo mais baixo que o anterior, mais baixo que o anterior, e aí a gente vai descendo, descendo e a tendência de baixa vai sendo criada. A partir do momento que a gente pega e faz um topo na mesma altura do outro, calma lá, isso aqui já não está mais baixo do que o anterior. Isso aqui mostra pra gente o quê? Equilíbrio ou reversão. Então se a gente tiver esse fundo sendo formado acima, fundo não, tá topo, já estava confundindo aqui, se a gente tiver um topo acima do anterior, aí vai ser a primeira vez que a gente vai ter uma estrutura de alta dentro de uma estrutura de baixa, isso pode ser estendida para uma reversão. Então por isso a gente está tão de olho nisso aqui, porque se o S&P 500 ele está com um clima positivo, a gente está tendo capital entrando lá, significa que os investidores não estão muito ligados, não estão nem querendo saber dessa tal da inflação e recessão, então colocando dinheiro nos mercados. Então a gente tem que ficar muito atento com isso, porque essa entrada de capital aqui pode direcionar sim e também dinheiro para o nosso Bitcoin e mercado de cripto. Enquanto isso, com a alta que a gente teve hoje, tivemos algumas coisas rolando. A dominância deu uma subida boa, mas a gente quer ver essa dominância defendendo esses níveis aqui. A gente não quer de forma alguma que essa dominância continue descendo simplesmente de forma reta aqui. Isso precisa acabar, para ser honesto com vocês. Isso aqui já é um comportamento muito arrastado da dominância e agora não tem candidato melhor para ele fazer qualquer tipo de reversão, parar com essa tendência de queda do que nesse ponto que nós estamos nos 41,3%, 41,5%. Isso indica para a gente que a gente precisa ter o dinheiro entrando onde ele é necessário. A gente precisa as maiores moedas do mercado recebendo grana. Quem é Bitcoin e Ethereum? A gente está vendo essa dominância caindo por conta do Ethereum, mas a gente também precisa prestar atenção no Bitcoin. O Bitcoin é o que vai comandar. Então o Ethereum pode estar subindo, mas a gente quer que o Bitcoin suba para empurrar todos os mercados para cima e aquele ciclo que a gente sempre conversou. Então a gente precisa disso acontecer, por mais que você não queira. Não, eu quero que o Ethereum suba, mas a situação é diferente. A gente precisa ter essa estrutura engessada, eu não sei, no mercado, para isso se espalhar para suas altcoins. Então, o nosso interesse aqui é ganhar dinheiro, a gente precisa ficar esperto nisso aqui. Agora, vamos lá. Tem gente que... Eu tenho um cara aqui no Instagram, no Twitter, que só tá empurrando conteúdo, vamos lá, pessimista, bem pessimista. Ele tá falando aqui que no Bitcoin a gente tem micro tendências de alta. Essa aqui que você tá vendo foi um pullback. Essa aqui não foi nada, essa aqui tá querendo ser um pullback. Então ele tá falando que essa estrutura, assim como as outras, teve um despejo gigante. Ele já tá querendo ver outro acontecendo agora. Só que aqui tem um problema. Por mais que isso pareça óbvio para alguns, não significa que essa estrutura vai se repetir para sempre, cara. Isso não significa que isso vai se repetir para sempre. Toda hora que a gente tiver isso aqui, ele vai derreter. Uma hora a gente vai reverter. E a gente realmente tem dados para crer que isso aqui pode ser um momento de reversão. A gente precisa só de uma chance, no máximo uma lateralidade, sem perder o novo fundo. Que seja, cara, costurar aqui, fazer um fundo mais alto, mas não voltar aqui para a região dos 18 mil dólares. E como que eu falo isso com tanta convicção, que eu realmente acredito que o mercado já precificou toda a situação e já pegou o ponto de máxima dor e já precificou, agora a gente vai ficar num cenário mais lateral, mas não caótico. É simplesmente esse risco agregado do Bitcoin. Eu sei que o gráfico aí provavelmente para você está em 0 pixel, mas é o seguinte, o que está acontecendo aqui?
significa o nível de exposição ao risco que você vai ter no preço do Bitcoin. A gente tem essa cor azul quando a gente tem um risco baixíssimo, significa que quando o risco está muito baixo, as pessoas são mais propensas a colocar dinheiro ali, porque o risco é baixo e o retorno é alto. Então olha só como é que a gente chega em regiões bem precificadas no mercado que todo mundo tem que falar, sentar na mesa e falar um com o outro, cara, tá no preço, agora é uma boa hora de pelo menos começar a comprar alguma estratégia parcial desse ato do que a gente sempre conversa. Então a gente está realmente numa época do mercado, uma parte do ciclo, que é matematicamente positiva para você que quer ser um investidor. Inevitavelmente com todo o gerenciamento de risco, mas isso aqui realmente é um fator muito positivo. E você está vendo que quando a gente chega nesse nível azul, quanto mais escuro esse azul for, menor é o risco, apesar dele não ficar inexistente, tá? Presta atenção. E falando inexistente, eu acho que você não deixou o seu like ainda, então você vai ali, deixa o seu like, a gente vai continuar aqui, mas eu preciso da sua informação, da sua opinião sobre o nosso vídeo. O seu like é a melhor forma de você fazer isso, tá? E você sabe que o conteúdo aqui é bom pra caramba. Então é o seguinte, depois disso aqui, a gente ainda vai ficar na expectativa da quarta-feira, sair esses dados aqui do IPC, no caso, mais dados sobre a inflação, pra gente ter uma ideia se os fatos, os dados que saíram semana passada, que foram positivos para a economia de certa forma, pelo menos para o curto prazo, podem ser reforçados com esses dados, e aí a gente entra no clima mais otimista, o que abre margem até setembro, hein? A gente tem uma alta no mercado, um rally, e quem sabe buscar ali os 25, 30 mil dólares como a gente tem como alvos, tá? Isso aqui é totalmente possível, mas a gente precisa romper os 24 mil, a gente precisa vencer essa região agora, que vai ser praticamente um divisor de águas pra gente. Por quê? A gente está há muito tempo já terceira vez tentando romper, sendo que o mercado ainda está empurrando uma tendência de alta em cima disso. Então, a tendência de alta, essa linha de tendência que você está vendo, ela ajuda o mercado a se manter nessa estrutura de alta e ajuda a buscar essa região aqui de cima para fazer um rompimento. Então, se a gente não conseguir romper, a gente já marca os suportes 22.500, mais baixo já marca os 22 mil dólares, que é muito importante de não perder os 22 mil dólares, depois 21 mil dólares, depois a gente já vai descendo para os 19 e a situação vai apertando, mas concorde comigo, tá? A gente tem uma situação que a gente tem dados de sobra para segurar uma possível queda no mercado. Tem gente que não concorda comigo, mas o que favorece isso de certa forma é todo o comportamento que a gente está vendo aqui do Long Short Ratio, Open Interest, o volume que está sendo negociado em questão de baleias e sardinhas. A situação está muito neutra e isso é excelente. Então, a gente pode esperar uma volatilidade extra? Podemos, mas a gente tem que focar máximo agora nessa região dos 24 mil dólares, que pode mudar totalmente a história. A gente vai ficar muito de olho, para isso você tem que se inscrever no canal, deixar o seu like, eu já falei tudo que você tinha que fazer. No mais, te desejo uma excelente semana, tamo junto, forte abraço, é nóis.